Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilinho? Vamos fazendo mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do RSR11, um fundo aí de recebíveis. Eu até fiz um vídeo esses dias falando de um default, né, que o fundo teve em um CRI da carteira, né? E agora a gente vai falar um pouquinho aí do relatório gerencial que foi recém-divulgado, tá bom? Antes de mais nada, não é recomendação de compra nem de venda, eu não sou analista para dar recomendação. Basicamente, eu vou fazer uma leitura de alguns dados que são públicos e vou manifestar a minha opinião sobre eles, né? Até porque a minha opinião é de um consumidor dessa indústria, né? Um fundo que eu tenho em carteira, então eu estou dando uma opinião ali de consumidor e não tem nenhum viés ali de ser bom, ser ruim, se é para comprar ou se é para vender, tá? É basicamente falando pontos gerais ali que eu gosto ou que talvez eu não goste do fundo, ok? Aproveita também, se inscreve aí no canal quem não for inscrito, deixa o like, compartilha, comenta qualquer coisa aí para ajudar. Toda ajuda é bem-vinda e eu fico bem agradecido com isso, ok? Vamos lá então ao relatório. Antes da gente falar do relatório, aqui é a minha carteira, né? Eu coloco uma omissão ali dos fundos, do nome dos fundos, para não ficar tão fácil de se ver ali a carteira como um todo, mas obviamente que quem acompanha o canal consegue vendo as posições que eu tenho, né? E o RSR é essa posição de 3,58 aí na carteira, tá? Na verdade eu acho que eu coloquei a seta até errada, ele é 3,54, que é a verde escura aqui, ó, a setinha tá para cá. Então ele é essa posição aqui dentro da minha carteira. Minha carteira ela está bem diversificada, né? Apesar de ter algumas concentrações aqui, mas é bem tranquilo. E é inclusive trade que eu estou fazendo em fundo, né? Tava muito descontado, eu já entrei bem alavancado aqui. E depois eu vou reduzir a mão deixando no percentual médio da carteira. Beleza? Falando um pouquinho de números do RSR, vamos comparar alguns números aí do relatório do mês 11 com o do mês 12. Tá? O VP por cota 95,33 se manteve nos dois relatórios. Eu coloquei um asterisco ali, a gente sabe que o fundo de papel principalmente está com o VP bem amassado, né, devido à abertura da curva de juros. Então a precificação dos ativos ela cai e isso reflete no VP. Né? Ainda assim se manteve de um mês para o outro. P sobre VP 0,91, ok, é bom para quem quer comprar, consegue comprar aqui um valor abaixo do patrimonial, né? É considerado como um desconto. Dividend yield mensal 0,4880 e nesse mês 0,8443, né? No mês 12 no caso. Aqui eu coloquei como uma retomada, né? A gente sabe que os fundos de papel eles calculam com 2 meses de atraso, então o cálculo ainda utilizava período de deflação, né? O do mês anterior, inclusive, foi o pior rendimento, né, do fundo. Isso contribuiu bastante para um desconto na cota, o mercado amassou bastante a cota. Mas agora já mostra uma retomada, ainda não está no seu patamar total, né, full ali de capacidade, mas próximos meses aí tende a melhorar ainda mais esse dividend yield. Tá? O caixa do fundo saiu de 2,88 mês passado para 5,16 esse mês. O caixa aqui, dentre outros números, tem números que eu pego do Status Invest. Então eles usam o informe mensal que o fundo divulga. Né? Então pode ter um delayzinho aí, mas basicamente são dados oficiais. Só pode ter em alguns casos o delay. Ah, mas o fundo já divulgou no relatório que não está com 5%, está com 2%. Né? Você colocou que é 5%. Pode ser que o 2 venha no mês que vem, depois deles divulgarem o informe mensal. Mas aqui eu anotei como alto. Né? Um caixa acima de 5 eu considero alto. Inclusive no RCR, pelo momento que a gente está de um momento onde assim é possível conseguir operações muito boas, né? Armazenar um caixa acima de 5 para mim é muito. Né? Patamar aqui de 2,88 estava até ok. Né? Aí subiu para 5. Mas vamos acompanhando aí o uso desse caixa. A base de cotistas, 180 mil para 182, teve um acréscimo aí ok.
O resultado mensal é a mesma coisa do dividend yield, então de 18, quase 19 milhões para 25, é a retomada da receita do fundo. Ele já passou a distribuir, com esse 25 que ele teve, ele já passou a distribuir abaixo do resultado, porque até então ele estava distribuindo e usando reserva, né? No mês 12 ele distribuiu, tudo bem que ainda não foi na sua capacidade total, né? Mas ele já distribuiu sem usar reserva e, pelo contrário, ainda acumulou um pouquinho lá, pouca coisa, mas acumulou. Despesas totais de 11,29 para 10,30. Então, à medida que aumenta a receita do fundo no mês, as despesas que não tem uma variação muito grande, elas vão caindo, né? Alavancagem 0,55085, ok. Concentração, ele não é concentrado, ele é bem diversificado. Inclusive eu até falei nisso no vídeo que eu mostrei sobre o default que o fundo teve. Por mais que é uma operação ali de 2,7 do PL do fundo, ainda assim o fundo tem uma carteira extremamente diversificada, é muito ativo, então ele é bem diluído, né, nesse que pulverizado talvez seria o melhor termo. A taxa média da carteira aqui de 7,81 no mês de dezembro veio aí apresentando 7,86. Eu gosto de acompanhar para ver se o gestor está reciclando a carteira ali com maestria, né, melhorando a taxa média. E fiz com RSR no portfólio. Aqui esse número está errado, eu peço desculpa pessoal, é 20. Tá? É 20 no mês 11 e 20 no mês 12. Aqui ficou 28, mas foi realmente um engano meu. Ok? E a gente vai falar um pouquinho do relatório gerencial desse fundo, né? Ele é um relatório sem muita novidade e um relatório até assim, um pouquinho complexo, meio complicado em relação a outros fundos, então a gente vai passar os pontos principais. Bom, então falando um pouquinho do relatório gerencial, vamos começar aqui pela taxa, né? O fundo tem uma taxa de 1,20 já somado consultoria e administração. Aqui é legal que eles chamam de consultoria, acho que é um dos poucos que colocam essa nomenclatura, né? O restante é gestão. 1,20 não é uma taxa muito boa, né? É um pouquinho alta. Eu gostaria que de 1% já totalizando tudo no máximo, né? Mas pelo menos não tem performance aqui, então um descontinho, né? Tem fundo cobrando umas taxas de performance bem abusiva, né? Aqui alguns destaques, né? Ele menciona que o resultado do fundo, né, de 2022 foi impactado pelo IPCA negativo de julho, agosto e setembro, como eu citei, né? Teve 3 meses aí de deflação, impactou o valor do resultado e da distribuição desse fundo. O pessoal deu uma amassada aí na cota do fundo, né? Aqui ele fala da distribuição de dezembro, vai distribuir 24. Na tela anterior a gente viu ali que ele teve 25 milhões de resultado, então acumulou 1 milhão, né, e distribuiu abaixo do que ele teve de resultado, isso é bem bacana. Equivalente a 0,92. 0,92 já a distribuição de dezembro mesmo, né, referente a dezembro pago em janeiro. O fundo encerrou o mês com 96% dos recursos alocados, distribuído em 94 operações. Então aqui, ó, bem diversificado mesmo, né? 94 operações de CRI e 2 fundos de investimento imobiliário. Neste momento não há previsão para uma nova oferta de captação. Isso é bom, né? Tomara que não inventem de emitir aí abaixo do VP, né? Já que o fundo está com um desconto aí de 9%. Aqui algumas alocações que ele fez no mês, né, durante o mês. Krivik, H2 Energy, SG Aquiraz e Hotel Rosewood, né? Aqui eu faço um destaque para as taxas desses CRIs, né? CDI 5.5, IPCA 10.5, IPCA 9.5. Esse aqui o mais encolhido, né, que é IPCA 7.5. Mas no geral, taxas muito boas, né? Só um detalhe que esse fundo, pelo menos assim, não sei se todo mundo classifica igual, né? Na minha classificação ele é um middle risk, né? Ele é um risco médio. E aí, obviamente que num fundo de risco médio ele vai ter tanto operações mais tranquilas, né? IPCA mais 6 alguma coisa, mais 7 alguma coisa, mais 8, assim como IPCA mais 11, IPCA mais 10,5, essa daqui CDI mais 5.5, é uma taxa absurda, né? Esse daqui, levando em conta que o CDI está mais de 13%, né, por cento. Então é realmente 18 e pouco aqui por cento, né? É muita coisa.
Mas alocações aí a gente segue, né? É um fundo bem diversificado, então a gente vai acompanhando aí, torcendo para os devedores não terem problema igual aquele que teve ali, e a gente vai falar dele aqui embaixo. Alienações. O fundo alienou a totalidade de cotas do CRI JCC no montante alienado correspondeu a 15, quase 15 milhões e meio, um pouquinho mais. Né? Aqui ele não fala se teve lucro, prejuízo, ele não dá detalhe nenhum, ele fala que vendeu, pronto, acabou. Né? Seria bacana colocar o resultado da operação, colocar uma tier aí do resultado total e por aí vai, né? Mas tudo bem. Aqui a questão do vencimento antecipado, eu já fiz um vídeo exclusivo desse item, não vou comentar aqui de novo. É bom para quem é cotista e não está ciente, né? Saber que o fundo teve um default num CRI, é o CRI Morumbi Plaza, e agora ele vai aí em etapas de negociar o acerto ou, se for o caso, entrar com ação judicial para executar garantias, né? Apesar que evento subsequente, vamos ver, ah não, aqui é o pagamento do CRI Gontijo aqui, ó. A liquidação do CRI correspondeu a um montante de 13 milhões. O montante total alienado correspondeu a 15. Em 2 de janeiro foi liquidado, a liquidação correspondeu a um montante de 13. Esse 13 é o total, teve algum pagamento antes e teve prejuízo. Enfim, não dá para saber muito bem aqui, pelo menos eu não entendi muito bem isso, tá? Mas é isso, dei uma olhada aqui e não estiver sabendo, dá uma olhadinha num vídeo que eu fiz aí sobre esse evento aqui do default do RCR. Patrimônio líquido não tem muito que comentar, está aqui, não oscila tanto. Alocação dos ativos tranquilo. Aqui um pouquinho da carteira, CRIs, 2 bilhões 397 milhões, FIIs 44,5 milhões, cotas de fundo de investimento liquidez diária, né, caixa 105 milhões, outros ativos 125 mil, total de ativo 2,5 bi, né, um fundo realmente bem grande. E ele está aí com 94% alocado em CRI, 2% alocado em FII. Isso aqui podia até ser zero, né? Mas está bem pouquinho, então dá para dar um desconto. Aqui a carteira dele, muito diversificada, como eu já falei, 94 ali operações ele coloca, né? Muito diversificado. O CRI que deu problema, vamos ver se ele está aqui ainda. Morumbi Plaza. O CRI que deu problema está aqui e está como adimplente, ó. É aí que é um problema que você começa a ver, ó, já reduziu um pouquinho a participação dele no PL, 2.6, estava 2.7 no anterior, mas aqui está como adimplente, ó. É assim, são esses detalhes que a gente vai vendo ali que falta um pouquinho de transparência, que a gestão peca, que passa batido. É muita informação, realmente é, mas, pô, tem que tá assim bem se é muita informação a ponto deles talvez esquecer de dar uma atualizada aqui, imagina a gente do outro lado que não tem, a gente depende desse relatório para ter informação, né? Então é um pouquinho complicado esses pontos. Aqui ele fala um pouco dos CRIs, não vou falar das garantias e tal. Eu até no vídeo que eu fiz eu citei do Morumbi Plaza, né, falando da garantia e tal. Dá uma olhadinha lá quem quiser. Não vou passar por esse item. Aqui o ponto que a gente tem melhor para comentar é um pouco da diversificação da carteira e as taxas, né? 7,86 em IPCA, é uma duration aí de 3,8 anos e CDI mais 4,74, o geralzão da carteira, né? Então, taxas boas, para mim um fundo aí mais a la middle risk, né? Pode ter gente que considera meio que um high grade, um pouquinho mais puxado para o middle, eu já considero meio que um middle. E por fim é isso, pessoal. Aqui as securitizadoras, diversificação por localidade, também não me apego muito a esses pontos, né? A DRE do fundo, o que eu comentei lá, ó, 24 milhões de lucro, ou 25 milhões de lucro no regime caixa, que é o que importa, né? E 24 milhões de distribuição. Então ele distribuiu mais do que ele arrecadou, do que ele teve de lucro no regime caixa, né? Isso é bacana. E é isso, pessoal. O fundo segue aí, vamos acompanhando os próximos desenrolares aí
desse default, né, para ver o que a gestão vai fazer. E no geral, por hora é isso, né? O fundo está aí numa retomada, e mesmo nessa retomada já teve esse probleminha. A gente segue acompanhando. Qualquer coisa, faço um novo vídeo aí com conteúdo e falando mais do fundo. Um abraço aí, bons investimentos a todos.